Show demais. E no OBS, a minha tela também. Vídeo. Adicionar. Vídeo. Ok. Ok. FaceTime. Ok, estou aqui também. Show demais. Deixa eu ver aqui no Face. Ok, logo mostro ali também. Beleza. Checando os retornos. Show demais, pessoal! Tudo bem, todo mundo? Beleza? Todo mundo aí me escutando? Coloque aí o número 1, por favor, se vocês estão me escutando, ou o número 0, se vocês não estão me escutando. Estou conferindo aqui no Tera também, para ver se a transmissão está passando bonitinha. Ok, beleza, me mostrando aqui. Perfeito. Show. Beleza? Então, indo aqui também. Legal, todo mundo me escutando aqui também no Zoom. Deixa eu também aqui tirar uma coisa aqui no Zoom para ficar legal. Aê, show demais. Perfeito. Perfeito. Aqui mudo. Aqui mudo. Aqui mudo. Mudo e mudo. Legal, pessoal, vou deixar vocês no mudo por enquanto. E à medida que a gente for conversando aqui, vocês liberam o áudio de vocês depois, para que a gente possa trocar experiência falando um com o outro, ok? Por enquanto, vamos deixar o mudo para eu poder passar a mensagem, e aí depois que a mensagem estiver falada, a gente já começa, então, a trocar ali o áudio com cada um. Perfeito, então já testei aqui, no Tera também está funcionando, a transmissão está rolando aqui bonitinho. E, bom, primeiramente, pessoal, eu quero contar um pouco da minha história, um pouquinho do que eu fiz e um pouquinho que eu faço aí sobre investimentos, né? Para que vocês possam saber o que eu estou falando, se conectar com a minha história, se conectar com o que eu quero passar para vocês aqui, tá bom? Bom, então, minha gente, como muitos já me conhecem, como muitos já sabem, eu venho da área de tecnologia, né? Tenho uma empresa de software, tenho um negócio digital e não foi bem assim que comecei, né? Então comecei, antes de começar com a área digital, eu comecei sendo operador de máquina. Depois de operador de máquina eu vi que não era aquilo que eu queria, vi que eu queria trabalhar no escritório, eu tinha um sonho de trabalhar no escritório e aí até então eu comecei a ter um esforço grande para poder trabalhar no escritório, então eu comecei a estudar bastante coisa, comecei a estudar um pouco mais sobre computador, comecei a estudar um pouco mais sobre esse mundo digital, até que eu conseguir então ser inserido nesse meio. Então a melhor forma que você pode fazer por você, a melhor forma que você pode fazer para o seu negócio, a melhor forma que você pode fazer para o seu rendimento é se evoluir. Então quando você começa a evoluir constantemente, você começa a ganhar mais autoridade, você começa a ganhar mais conhecimento e isso acaba deixando você pronto para uma oportunidade que vai aparecer. Foi o que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu trabalhava lá como operador de máquina, eu via que aquele mundo não pertencia para mim, que eu queria um mundo diferente, eu comecei a estudar e projetar a minha vida para aquele outro momento. Estudei, projetei, cheguei, depois que eu estava em outro momento trabalhando com tecnologia, eu vi que eu queria um pouco mais, eu vi que eu podia um pouco mais e comecei então a me projetar em um outro momento, estudando tudo de novo e aqui estou de novo no marketing de relacionamentos, estudando novamente, tendo mais conhecimento aqui junto com toda essa comunidade. Então, primeiramente, para você que está aqui, eu quero dar o meu parabéns por você. Eu quero dar as minhas felicitações para que você possa simplesmente entender a beleza que é esse mercado. Pensa no mercado que você tem condições de entrar, se profissionalizar e pagar muito pouco por isso. Muita gente vê aqui que a gente tem aqui um mercado de consumo, né? A gente tem na Aloha, a gente tem aqui condições de consumir produtos com qualidade
e através desse consumo de produtos passar conhecimentos para que a gente possa gerar uma rede gigantesca. E por que eu acredito, por que eu sempre falo que o marketing de rede é sim uma escola de empreendedorismo, é sim uma forma de se profissionalizar e ganhar estudo direcionado? Porque a melhor coisa que você pode fazer para o seu negócio, seja ele marketing de rede ou não, é simplesmente a duplicação. Ou seja, se você tiver um negócio próprio e você é a única pessoa que trabalha naquele negócio próprio, você infelizmente vai virar escravo do seu negócio. Ou seja, se você tirar férias, você não vai conseguir ter aquele mesmo rendimento daquele mês que você não tinha férias. Então você precisa ter a capacidade de saber que você precisa duplicar. Deixa eu colocar a galera no mudo aqui. Pera aí. Vamos lá. O Zoom. Todo mundo no mudo. Mundial. Não. Novamente. Mundial. Ok. Beleza? Todo mundo no mudo? Perfeito. Agora sim. Então, minha gente, você tem que ter a capacidade de você conseguir aumentar os seus investimentos, aumentar os seus lucros, aumentar os seus rendimentos e tudo mais. Mas, no marketing de relacionamentos, este é um dos únicos negócios que você tem a possibilidade de você conseguir ganhar conhecimento e ensinar outras pessoas, porque a melhor coisa que você pode fazer para você, pelo seu negócio, como eu falei, é a duplicação. Quanto mais inteligente você fica e quanto mais você passa isso para a sua equipe, mais inteligente a sua equipe vai ficar e mais livre você vai conseguir ficar, mais tranquilo vai ficar a sua vida, mais tempo de qualidade com a sua família você vai ter, ok? Então veja só, se você tem o seu negócio tradicional, se você tem o seu emprego, onde você é a única fonte de renda, saiba que se você não se duplicar, você vai trabalhar muito. Agora, se você consegue duplicar o seu conhecimento, se você consegue mostrar para as pessoas que elas podem fazer a mesma coisa que você consegue simplesmente criar mais mãos para fazer o mesmo bem, conseguindo chegar a um resultado muito maior. Então, por isso que eu falo que nesse mercado é um dos únicos que você tem ali a possibilidade de aprender educação com qualidade, voltado e segmentado ao que você precisa para ter sucesso, do que outros mercados, do que às vezes até uma faculdade. Por que eu volto a falar novamente sobre isso? Porque aqui o segredo é a duplicação. Então, no nosso assunto de hoje, né, a gente vai falar sobre tudo é um investimento, ok? Tudo é um investimento. Beleza, então quando eu comecei lá atrás, já identificando que eu não queria ficar na área de, como operador de máquina, queria trabalhar com tecnologia, né? Eu simplesmente pensava da seguinte forma: bom, eu preciso investir em mim para que eu possa estar preparado pelo que vem pela frente. E foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a investir diariamente e constantemente na minha evolução, ok? Fazendo isso, o que eu consegui então, minha gente? Eu consegui sair de um salário que eu ganhava de R$ 170 por mês, esse era o meu salário que eu ganhava como operador de máquina, e conseguir dar um salto lá para mais de R$ 12.000 por mês, simplesmente trabalhando na área de tecnologia. Ok? Mas nem sempre foi assim. Para eu conseguir chegar nessa área, para eu conseguir ir para esse patamar, eu tive que fazer investimento em mim, ok? Investimento educacional até então, ok? Beleza, então, indo para o primeiro ponto, quando a pessoa começa a fazer os seus primeiros trabalhos, ela precisa, então, fazer investimento nela. Ela precisa fazer alguns cursos, participar de comunidades como essa, ela precisa simplesmente estar envolvido com pessoas que vai conseguir evoluir a mentalidade dela, fazendo com que ela consiga, então, chegar àquele resultado que ela está querendo ter, ok? Então, quando a sua cabeça é voltada a investimento, quando você começa a pensar que tudo é investimento, você vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando conforme o tempo. Então, naquela época, eu vendo que eu poderia ganhar um pouco mais, eu comecei a investir em mim. Então, eu pegava parte do que eu ganhava, né? Então, nessa época, vamos lá, vamos colocar aqui um salário fictício. Nessa época, um salário de R$ 600, né? Como iniciante, trainee, eu tirava parte desses 600, em torno de uns R$ 300, 350, para investir no meu estudo, né? Então, aqui eu já começava a fazer os meus primeiros investimentos em mim, ok? Então, eu tirava isso para ganhar ali mais conhecimento. Quando você é mais novo, quando você tem em torno de 20 anos, em torno de 25,
18 ali, né? Quando você começa a ter os seus primeiros trabalhos, a melhor coisa que você pode fazer é investir em sua educação, na sua formação. Porque quando você começa a investir nisso, você simplesmente começa a ganhar mais, ok? E isso aconteceu comigo. Beleza, perfeito. Depois que eu conseguir ter educação direcionada, depois que eu conseguir simplesmente ganhar um dinheiro que eu gostaria naquela época, depois que eu conseguir me projetar que através da educação eu conseguiria ganhar mais, eu simplesmente comecei a fazer em outros investimentos. E qual foi a minha cabeça até então? Beleza, agora então eu estou ganhando um pouquinho mais, então meu primeiro investimento vai ser em um veículo. Desculpa, vai ser em um veículo. E aí foi o que eu fiz. Olha só que interessante o meu histórico para que você possa não cometer a mesma coisa que eu neste momento, tá? Então, ali por volta de 23 anos de idade, eu fui atrás de um veículo, né? E aí eu comprei esse veículo, na época por 32 mil reais, né? E simplesmente financiei isso em 48 vezes, na época de, acho que 750 reais, e tinha dado em torno de 10 mil reais de entrada. Esse daqui foi o meu excelente investimento que eu fiz naquela época sem ter experiência nenhuma. Então por isso que eu falo para vocês, é importante que vocês estão aqui, porque algumas pessoas já devem ter o conhecimento sobre isso, mas algumas pessoas não. Então aquelas que não têm o conhecimento sobre isso ainda, elas podem simplesmente ganhar a experiência com que eu errei e não fazer a mesma coisa, ok? Então nessa época era assim, foi assim que eu quis ter o meu primeiro veículo. Então vamos lá, vamos colocar aqui, fazer um cálculo básico. Deixa eu vir aqui na minha desktop para ver se vocês conseguem ver a minha desktop aqui. Calculadora. E deixa eu acompanhar aqui para ver se a minha calculadora está mostrando para vocês aqui na live. Acredito que sim. Pessoal, faz um favor para mim, coloca aqui no Facebook se vocês estão conseguindo ver a tela do meu computador, por favor. Se vocês estiverem conseguindo, para mim vai ser legal, porque é a primeira vez que eu estou fazendo essa transferência aqui para vocês e eu preciso saber se está o equipamento tudo funcionando bonitinho. Ah, tá sim, acabei de ver aqui. Beleza, então minha gente, olha lá que interessante. Eu dei 10 mil reais de entrada, ok? Mas, através desses 10 mil reais de entrada, eu coloquei aqui um pouquinho mais de dinheiro, né? Eu fiz o financiamento, né? De 48 vezes de, 48 parcelas de 750 reais. Ou seja, só as parcelas do meu carro iria dar 36 mil reais. Somando com os 10 mil reais que eu dei de entrada, isso aqui ia passar para 46 mil reais. Não é? Ou seja, 36 aqui mais os 10 mil reais que eu tinha dado de entrada, ou seja, 46 mil reais. Legal? E aí, o que eu fiz nessa época? Eu vi que não era muita vantagem eu simplesmente continuar neste modelo, né? Porque este modelo simplesmente estava fazendo com que o meu rendimento não fosse da maneira que eu queria. Ou seja, eu estava fazendo um péssimo investimento, mas o que me fez fazer esse péssimo investimento? Simplesmente olhar e querer, naquela época eu trabalhava numa empresa como consultor e eu queria impressionar a empresa que era meu cliente, né, os colegas lá, com um carro legal, porque todo mundo tinha um carro legal naquela época, então eu queria ter um carro zero também para poder chegar, colocar o carro na garagem. Esse era o meu desejo naquela época, e aí com o carro na garagem lá consegui mostrar para o pessoal que eu também podia, ok? Ou seja, eu simplesmente através do desejo, né, eu simplesmente cometi um erro muito grave, porque eu comecei a fazer um investimento até então que não era muito bom, ok? E aí, minha gente, olha que interessante. Quando eu comecei a notar que esse investimento não estava legal, eu comecei a trabalhar dobrado. Então, como muitas pessoas, eu trabalhei muito tempo no mercado corporativo e eu vi a necessidade de fazer mais renda. Então eu comecei a trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ora eu estava trabalhando na empresa onde eu trabalhava e ora eu estava dando aula à noite. Ora eu estava trabalhando na empresa onde eu estava e ora eu estava trabalhando em outra empresa. Então essa renda que eu ia somando, eu simplesmente consegui ajuntar o dinheiro que faltava da diferença que ainda tinha para o meu veículo. Então eu paguei 2 anos de juros daquele carro e acabei quitando ele com o dinheiro que eu acumulei mais rapidamente do que esperar ali as 48 parcelas.
Ou seja, eu acabei pagando menos do que os 46 mil, né? Do que os 46 mil que eu iria pagar. Então, minha gente, se você está passando por isso hoje, faça as contas de quanto é as parcelas do seu carro, faça as contas de quanto que é o investimento que você deu inicialmente de entrada, se você deu um veículo de entrada e tudo mais, para ver se realmente isso é um negócio, tá? Mas só que naquela época ainda não tinha noção da verdadeira riqueza do ser humano. O que o ser humano podia ter para ele ter a verdadeira riqueza? Eu não tinha noção disso, ok? Por não ter noção disso, eu continuei fazendo algumas coisas ainda, só que dessa vez um pouquinho menos pior, ok? O que eu comecei a fazer? Depois que eu quitei meu carro, eu comecei a ter outros desejos, comecei a ter outros sonhos, comecei a ter outras vontades em adquirir outros bens. E aí surgiu a possibilidade de eu simplesmente comprar a minha casa, né? Então eu fiquei ali atrás de algumas casas para poder comprar, tal. Fiquei até muito angustiado com uma que eu tentei e não tinha conseguido naquela época, até eu conseguir achar a que eu queria. E quando eu consegui achar a que eu queria, eu fiquei muito feliz, mas muito triste ao mesmo tempo. Por quê? A minha felicidade foi que eu consegui ali comprar minha casa. Na época era o valor 280 mil reais, né? E aí eu financiei isso, eu dei acho que 80 mil reais de entrada e financiei 200 mil reais. Ou seja, minha parcela era 200 mil reais, era 36 ou 32 anos, né? Anos de em torno de R$ 2.500 por mês, essa era a parcela que eu pagava, ok? Por mês. E aí, minha gente, olha só a outra coisa que eu fiz errado com relação a finanças, né? Então eu simplesmente comecei a querer ter uma residência, comecei a querer ter uma coisa, mas eu simplesmente não sabia a medida da riqueza, a verdadeira medida da riqueza. Depois que eu conheci o mentor Carlos Wizard, eu comecei a entender a verdadeira medida da riqueza, que é o que eu quero revelar para vocês. E olha só que interessante. Se você fizer as contas de 32 anos, né, óbvio que cai algumas parcelas, se você colocar em média aqui de R$ 1.500 e fizer por 32 anos, você vai ver que vai dar muito mais do que o valor de 280 mil, sendo que eu ainda tinha dado 80 mil reais de entrada. Ou seja, eu ia pagar 2 vezes aquela casa, aquela residência, eu ia pagar muito mais do que o valor que eu deveria pagar se eu tivesse economizado o dinheiro, ok? Então, minha gente, olha só que interessante. Vendo que eu iria cometer um novo erro novamente, o que eu fiz? Trabalhando dobrado, eu consegui então diminuir as parcelas, diminuir os juros e me concentrei fielmente e calculadamente nos juros que eu pagava, né? Nos juros que eu pagava por mês, ok? Então eu olhava na minha parcela de 2.500 qual era o valor de juros que eu pagava. Então se você hoje passa por um financiamento, né? Olhe, por favor, o valor de juros que você está pagando para que você simplesmente possa identificar quanto que você está trabalhando para os outros e não para você. Porque quando você paga juros para o banco, você simplesmente está trabalhando para o banco naquele momento. Mesmo que você tenha adquirido aquele passivo para você, está feliz com aquilo, mas você está pagando juros para o banco naquele momento, ok? Ou seja, quando você olha na sua parcela a quantidade de juros que você paga, você consegue então identificar a forma que você pode quitar essa dívida de uma forma mais rápida. O nosso mentor Carlos Wizard, ele fala, antes de você começar um novo negócio, ou se você vai começar um novo negócio, você tem que ter a capacidade de saber que você precisa zerar o seu passado. Então quando ele fala de zerar o seu passado, ele fala que você precisa acabar com as suas dívidas, eliminar as suas dívidas, porque empreender, começar um novo projeto de vida e você estando preocupado com contas que você tem que pagar, realmente é um negócio que fica muito complexo, fica muito difícil para você conseguir ter equilíbrio emocional para continuar. Então se você concentra os seus esforços para quitar os juros que você tem por mês, você consegue de uma forma mais tranquila diminuir essa dívida mensal que você tem, ok? Fazendo com que você quite a sua dívida de uma forma mais rápida. Então depois de 5 anos eu consegui quitar esse empreendimento que eu tinha feito. Depois disso, minha gente, eu comecei a pensar da seguinte forma, legal. Bom, então agora o que eu vou fazer?
Eu vou comprar uma casa na praia com o dinheiro que eu estou adquirindo? O que eu vou fazer, né? Isso tudo, minha gente, trabalhando no mercado corporativo, tá? Não empreendendo nem nada. Eu comecei a pensar o que eu ia fazer. E aí, eu vi a necessidade de começar a comprar algo que me trouxesse dinheiro para o meu bolso. Ou seja, que trouxesse dinheiro para o meu bolso ao invés de tirar dinheiro do meu bolso. Aí, minha gente, eu comecei a ver a verdadeira medida da riqueza. Foi quando, nesse meio caminho, eu conheci o Carlos Wizard. E nesse meio caminho, o Carlos Wizard me fez uma pergunta e que eu quero deixar na mente e no coração de vocês. A pergunta foi: se você hoje ficar desempregado, acabar o seu dinheiro, ou desempregado, ou a sua empresa faliu e alguma coisa aconteceu com você, você não tem mais rendimento, quanto tempo você consegue sobreviver? Quando ele falou isso, eu ficava olhando para o lado, o pessoal falando, nem uma semana, nem outra. Eu falei, bom, se isso acontecer comigo, eu poderia vender minha casa, e aí eu teria um pouco mais de rendimento, conseguiria viver alguns anos, né? Foi nesse momento que eu comecei a entender que eu precisava fazer atividades que retornassem dinheiro para o meu bolso, ok? Foi quando, então, eu fiz uma outra coisa que, hoje vendo, é um investimento, mas não um dos melhores. Eu fui atrás de um imóvel e tudo mais e comprei um imóvel para poder botar para alugar. Aí com aluguel eu fui pagando imóvel e tudo mais. Beleza, passei os anos fazendo isso daí e adquiri o meu primeiro ativo, né? Ou seja, até então eu não conhecia muito sobre investimentos, mas eu sabia que eu precisava investir mais em mim e mais em minha educação para que eu pudesse ter mais valor no mercado e ganhar muito mais. E quanto mais dinheiro eu ganhasse, mais eu conseguia quitar as minhas dívidas, mais eu conseguia ter os meus bens. Então, quando eu adquiri meu primeiro ativo, que foi através do aluguel, eu comecei a enxergar e ter a mensagem que o Carlos falou na minha cabeça, que era: você precisa ter a capacidade de sobreviver, e por quanto tempo você vai conseguir sobreviver com aquilo que você acumulou. Aí, gente, eu comecei a estudar um livro, comecei a estudar outro, comecei a estudar outro. E aí, no livro do Carlos, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que você precisa, para que você possa enriquecer, poupar na origem. Poupar na origem. Ou seja, a técnica de poupar na origem, que vai fazer com que você reserve porcentagem do que você ganha para a sua formação, né? Formação de patrimônio, vai fazer com que você então possa ficar verdadeiramente rico. Então, qual é a maior medida da riqueza? Qual é a forma que você vai conseguir identificar de uma forma fácil se você vai conseguir ficar rico ou se você vai lutar a sua vida inteira para você conseguir ter liberdade? É o seu patrimônio líquido, ok? Quanto maior você aumentar o seu patrimônio líquido, mais você vai ter condições de viver em liberdade, mais você vai ter condições de viver através do seu patrimônio líquido. E o que é montar uma rede? É você fazer o seu patrimônio líquido aumentar, ok? Porque você está criando algo que traz rendimento para você. É como se fosse um aluguel, ok? Mas aí tudo bem, a gente vai entrar um pouco mais para frente nesse detalhe aí, um pouquinho mais para frente. Beleza, quando eu comecei a enxergar o patrimônio líquido, eu comecei a ver algumas curvas até chegar o meu sucesso, até chegar a minha liberdade, que era o que eu queria, e eu consegui enxergar com mais clareza aonde eu estava errando, ok? Vamos fazer a seguinte anotação aqui. A gente tem duas linhas. Aqui é você atualmente, ok? E aqui em cima está o sucesso. Ou melhor dizendo, a sua liberdade. Ok? Então, aqui está a sua liberdade e aqui está você. Seria muito bom se numa linha reta você conseguisse atingir muito rapidamente o seu sucesso, ou seja, a sua liberdade financeira. Como o próprio Carlos falou, você tem que ter a capacidade de conseguir saber quanto tempo você consegue sobreviver com aquilo que você acumulou, ou seja, com o seu patrimônio líquido. Então, quando você quiser medir se alguém realmente está ficando rico ou não, você vai medir ele através do seu patrimônio líquido, ok? Beleza. Quando eu comecei a enxergar isso, eu vi que para eu conseguir a minha liberdade, eu precisava fazer uma meta, eu precisava colocar um plano para conseguir alcançar a minha liberdade,
eu comecei a desenhar o que eu queria alcançar. Desenhar de uma forma que ficasse muito clara na minha cabeça, de uma forma que eu conseguisse todos os dias olhar para aquele papel e saber qual era a minha maior meta, ok? Quando eu fiz isso, eu descobri que eu queria, pelo menos, ganhar em torno de 16 mil reais por mês de juros, ok? Quando eu vi que eu precisava ganhar em torno de 16 mil reais por mês de juros, eu comecei então a analisar outros tipos de investimento. E aí até então, o único investimento que eu conhecia era no imóvel. Esse era o meu único ativo que eu tinha naquele momento. E aí eu falei, bom, beleza, quantos imóveis eu preciso ter alugado para conseguir ter a renda de 16 mil reais por mês? O meu imóvel eu alugava por R$ 1.400, aí eu fiquei fazendo os cálculos aqui. Bom, R$ 1.400, se eu quiser então alugar, ter ali um aluguel, ter uma renda de 16 mil reais, eu vou pegar 16 mil reais e vou dividir por R$ 1.400. Ou seja, eu deveria ter que ter aproximadamente 11 casas que me retornassem um aluguel desse valor. Apesar que você não vai ficar com os R$ 1.400 de aluguel, porque quando alguém sai do seu empreendimento, quando alguém sai daquele imóvel que você aluga, você também precisa fazer reforma nesse imóvel. E essa reforma vai tirar um pouco da diluição. Então o melhor que você pode fazer por você é viver com menos do que você ganha no seu aluguel. Então, sei lá, tirar R$ 800 e o resto você deixa em caixa para que você possa reformar. Então se a gente for portar por esse pensamento, você ia ter que então ter ali umas 13 casas de aluguel. 13 casas. Um apartamento para você alugar ali por volta de R$ 1.400, você teria que comprar um apartamento valendo em torno de 210 vamos lá, 210 a 300 mil, né? Acho que até uns 300 mil você consegue ter um apartamento aí para fazer um aluguel desse tipo. Então, minha gente, se você tem um apartamento em torno de 210, vamos colocar o menor, que é 210, se você precisa de 13 apartamentos alugados com o valor de 210 mil, então vamos colocar 210 vezes 13, você teria que ter 2.730.000 para vocês conseguirem então ter a quantidade de casas que você precisa e você conseguir ter a renda que você quer, que vai vir de uma forma que você não precisa estar atuando. Ou seja, é uma renda que você construiu, é o seu patrimônio líquido, ok? Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, é muito dinheiro para ser acumulado para eu conseguir atingir essa minha meta. Então eu preciso pensar de uma forma diferente. Eu preciso começar a colocar o meu dinheiro em outros locais que tenham melhores rentabilidades para que eu possa conseguir, aos poucos, ir aumentando o meu patrimônio líquido, né? Foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre investimentos, ok? E também, antes de conhecer a Aloha, né, eu comecei a estudar um pouco mais sobre investimentos e aí eu comecei a ver com algumas siglas, né, chamada CDB, CDI, Tesouro Direto, né, várias siglazinhas aqui, que quando você começa a ver no começo, você fala, meu Deus, o que é esse negócio? Aí você vê lá, 100% do CDI, 50% do CDI, 110% do CDI. O que é isso? O que quer dizer isso? Tesouro Direto taxa Selic, Tesouro Direto como é que fala? Tesouro Direto Selic, tem outros também aqui que agora eu não estou lembrado de cabeça. Peraí, deixa eu abrir aqui. IPCA, né? Tesouro IPCA, ou seja, você tem vários tipos aí de investimentos seguros que são melhores do que a poupança. E aí eu comecei a notar também a poupança, né? Que é o que todo mundo conhece. O dinheiro na poupança. E aí eu comecei a estudar também sobre uma outra coisa chamada inflação, ok? Ou seja, essas são as palavrinhas que todo investidor precisa saber, precisa colocar na cabeça, precisa aprender para conseguir multiplicar o seu dinheiro, o seu patrimônio líquido, ok? Beleza, até então, eu querendo conhecer um pouco mais sobre isso, comecei a procurar algumas autoridades na internet que conhecia bastante esse meio de segmento. Então eu comecei ali a estudar Gustavo Cerbasi, comecei a estudar
a menina lá do Me Poupe, né? Ou seja, são canais muito bons aí que tem na internet. Comecei a estudar o Primo Rico. Então tem vários canais na internet que vai te explicar um pouquinho de cada coisa dessa daqui. E aí com esse estudo eu comecei a ver, beleza, então eu posso começar a colocar o meu dinheiro. Então, já como tinha aprendido com o Carlos naquela época, o poupar na origem, né? O PO aqui, eu precisava poupar na origem. Então todos os meses eu pegava parte do meu salário, porcentagem do meu salário, para poder fazer investimento. E aí, essa porcentagem do meu salário, eu começava então a aplicar nessas siglazinhas aqui. O meu único lugar que eu tinha dinheiro, naquela época, era a poupança, e eu não sabia o que era inflação, não sabia o que era CDI, CDB, não sabia o que era renda variável e renda fixa, ok? Que é outra coisa, renda variável e renda fixa, eu não sabia o que era isso. Mas beleza, eu tive que estudar para entender o que era cada uma dessas coisas, ok? E aí eu comecei a estudar, ver canal no YouTube, ler livros sobre tal. Aí comecei a entender e ter um pouco mais de segurança. Lembre-se, a oportunidade aparece quando você está preparado, né? Então se você começar a estudar hoje, você começa então a ter noção do que você faz para ter investimento. E aí eu comecei a fazer alguns cálculos, beleza? Então se eu estudar um pouco mais agora, eu sei que eu vou ter um pouco mais de rendimento se eu tirar o dinheiro da poupança e colocar, por exemplo, num CDB, né? Aí eu falei, bom, meu rendimento vai ser melhor. E aí eu comecei a entender, porque todo mundo falava da inflação, não adianta nada você ganhar um pouco mais de dinheiro e a inflação comer o seu dinheiro. Ganhar um pouco mais de dinheiro e a inflação comer o seu dinheiro. Aí eu falei, beleza, então vou estudar o que é inflação. E aí eu comecei a ver que inflação é o valor que aumenta de acordo com o seu país, o país que você está trabalhando, o valor que aumenta no geral. Então, um exemplo de inflação. Você hoje é um consultor e você, por exemplo, faz consultoria, você é coach mental, pronto. Você começa a cobrar o seu coach mental um valor de R$60 a hora a aula, ok? Vamos lá, vamos supor aqui. Se você cobra esse valor, aí você começa a ver que esse valor está muito baixo e você chega aí, aumenta esse valor para 110 ou 120 ou R$200 a hora a aula. Quando você fez isso, você inflacionou o seu valor. Quando você inflaciona o seu valor, outras pessoas que pagam pelos seus serviços são obrigados a inflacionar o valor que ela está utilizando também, para que ela possa ganhar mais e continuar pagando o seu serviço. A mesma coisa acontece com o pãozinho de padaria lá, né? Quando a massa começa a ficar mais caro, quando a importação começa a ficar mais caro, quando a matéria-prima começa a ficar mais caro, o dono da padaria, ele se vê obrigado a subir o valor do pãozinho. Então, o que é a inflação? É o preço de todos os produtos que você compra, de toda a mão de obra, toda a matéria-prima que vai transformar aquele produto, ou você mesmo que está vendendo o seu serviço, aumenta e aí a população aumenta os seus valores ao mesmo tempo, ok? Então quando acontece isso, acontece uma inflação e aí o seu dinheiro, que até então comprava com 10 centavos, 50 centavos, quem lembra dessa época aí que conseguia comprar um pãozinho com 10 centavos, não consegue comprar mais porque inflacionou tudo. E aí isso quer dizer que o dinheiro que você deixou na poupança, ele não vale mais aquele valor. Então se você pega o seu dinheiro, não guarda na poupança, não guarda no CDB, não guarda em nenhum lugar do banco, ele não corrige de acordo com a inflação. E se o seu dinheiro está debaixo da cama, corre o risco de daqui 3 anos você não comprar, você não vai conseguir comprar mais o que você comprava antes com aquele dinheiro, porque aquele dinheiro já não tem mais tanto valor assim. Porque a inflação comeu esse dinheiro. Ok, então isso é inflação. Quando eu vi o que era inflação, eu vi que ela rodava ali em torno de 0,5 a 0,6 no mês, né? Na época quando eu comecei a fazer os meus investimentos. Aí eu olhei e falei 0,5 ou 0,6 por mês é o valor que aumenta na inflação. E aí eu comecei a ver o tanto que eu ganhava com a poupança. E olha só, para minha surpresa, eu vi que a minha poupança me dava em torno de 0,5 ao mês. Ou seja, qual era o rendimento que eu tinha do dinheiro que estava na poupança? A mesmo rendimento que dava na inflação. Ou seja, o dinheiro que estava lá, ele era diluído todos os meses porque a inflação ia subindo e meu dinheiro ia subindo, mas a mesma coisa que eu comprava com aquele dinheiro, eu não conseguia comprar mais.
Aí eu falei, poxa, então não vale a pena eu deixar mais o meu dinheiro num lugar que rende a mesma coisa que a inflação. Muito menos num lugar que rende menos do que a inflação. Por exemplo, o FGTS é um lugar onde rende menos do que a inflação. Então, se você hoje trabalha como CLT, saiba que o seu dinheiro que está lá no FGTS está rendendo menos do que a inflação ainda. Aí fica mais complicado, ok? Mas beleza. Então eu comecei a ver que para mim não era interessante investir dinheiro nesse local. Eu vi que era mais interessante eu investir dinheiro em outros lugares. E aí eu comecei a estudar o que era o CDI. E aí eu comecei a entender que o CDI é uma taxa que banco empresta dinheiro para banco. Para quê? Para emprestar para outras pessoas que, assim como eu lá atrás, queria comprar um imóvel. E aí eu comecei a ver, bom, beleza, então eu queria comprar um imóvel e eu fui fazer o financiamento e eu vi que o meu financiamento estava em torno de 0,9% ao mês. Esse era os juros que eu pagava por banco, 0,9% ao mês. Só que eu empresto o meu dinheiro para o banco pega o meu dinheiro, na taxa de CDI que gera ali em torno de 1,2 ou 0,8, dependendo de como está o ano, né? Esse ano o CDI caiu bastante, o CDI está em torno de 0,7, 0,8 esse ano, né? E aí eu comecei a ver que o banco ele cobra 11%, 5% da pessoa que quer o investimento, né? E ele paga para você que empresta o dinheiro para ele emprestar para outras pessoas que querem comprar imóveis, 0,5%, não é 0,5% não, é 0,7%, 0,8%, às vezes chega a 1,2% ao ano, às vezes chega a 1,7% ao ano. Ou seja, ele te dá 1% e fica ali com os outros 8% se no caso ele fizesse então os juros lá de 9% ao mês, ok? Então quando eu vi isso eu falei, então esse é o negócio do banco. Então o banco pega o meu dinheiro, empresta para outras pessoas, pega os juros para ele e me devolve uma parte. Ok, então vale mais a pena eu fazer esse negócio porque ao invés de eu pegar dinheiro do banco, eu vou emprestar dinheiro para o banco. E eu comecei a fazer isso então. Aí eu entendi o que era o CDI e entendi o que era o CDB. Então o CDI é uma taxa de banco para banco. Quando o banco empresta dinheiro para o banco, então ele tem essa taxa de CDI. E aí eu vi que quando você tem 100% de CDI, 110% de CDI, é só você pegar aquele valor, que é 0, alguma coisa que é o CDI que está corrente no mês, e você faz vezes 110%, vezes 10, ou vezes 100%, que é o valor que o CDB vai te pagar. Ou seja, então se você pega o seu dinheiro, investe no banco, e o banco retorna para você, então, parte desse investimento, você se torna um investidor. E aí eu comecei a fazer os cálculos novamente. Eu falei, beleza, então agora eu estou virando investidor, agora eu vou ficar rico, eu vou conseguir aumentar o meu patrimônio líquido. E eu vou conseguir chegar aos meus 16 mil reais por mês. E aí eu cheguei à conclusão que quanto eu preciso ter guardado no banco, emprestado no banco, para que eu conseguisse então ganhar em torno de 16 mil reais de juros. Minha gente, eu fiquei surpreso. Eu fui fazer os cálculos e eu vi que eu precisava em torno de 2 milhões e 600, 2 milhões e 300, 2 milhões, dependendo da quantidade que você vai conseguir colocar ali, dependendo da taxa do CDB ou dependendo da taxa do Tesouro Direto, quanto que vai render ao mês. Mas é em torno de 2 milhões que você teria que ter armazenado. Ou seja, eu cheguei muito próximo ao valor que eu tinha que ter para ter as 13 casas de aluguel. Só que um pouquinho menos. As 13 casas de aluguéis iria me dar, então eu ia ter que ter 2 milhões e 700 para conseguir ter 13 apartamentos de 210 mil. Agora, se eu aplicasse o dinheiro no banco, eu ia ter que ter então 2 milhões e 300, 2 milhões para conseguir ganhar os mesmos 16 mil reais de juros, ok? E ter uma vida mais livre. Bom, aí olhando tudo isso eu falei, meu Deus, então não existe outra opção para eu conseguir enriquecer? Foi quando comecei a conversar com o Carlos, comecei a ir atrás de outros empreendedores, comecei a estudar um pouco mais sobre outros tipos de investimento e cheguei à conclusão que a única opção que você tem para conseguir chegar a uma renda de 16 mil reais, uma renda passiva, né? Uma renda que você ganha enquanto você está dormindo, é você empreendendo. Ou seja, quando você cria um negócio que você investe em publicidade e ele te retorna mensalmente em dinheiro. Que você investe em produtos e ele te retorna mensalmente em dinheiro.
Quando eu vi isso, eu vi o poder que tem o marketing de relacionamentos, ok? Minha gente, eu vou relembrar todos vocês que já sabem disso, mas é possível, eu tenho que fazer isso. Então eu vou relembrar vocês mostrando aqui a minha tela do computador neste ponto aqui, ó. Como eu falei para vocês, eu queria 16 mil reais de juros vindo de juros para mim todos os meses, né? Então a minha meta era chegar a 2 milhões e pouco de dinheiro guardado ou de patrimônio líquido para que eu conseguisse chegar a esse valor. E olha só, para minha surpresa, eu vi que se eu tiver 2.187 pessoas que estão consumindo produtos na minha rede, e não que eu trouxe, tá? Mas que outras pessoas trouxe e que está aprendendo educação de qualidade, está se desenvolvendo, está consumindo produtos naturais, está tendo uma vida melhor, eu posso simplesmente conseguir ganhar os mesmos 16 mil reais. Ou seja, se eu fizer as contas de quanto que eu preciso economizar por mês para conseguir chegar a 16 mil reais, a 2 milhões de reais, a gente faz um cálculo muito simples aqui, minha gente. A gente pega aqui, ó, 2 milhões de reais, 20 mil, 200 mil, 2 milhões de reais. Dividido por, a gente pega aqui e coloca, vamos colocar aqui, ó, 50 meses, ok? 50 anos, dividido por 12 meses, você teria que guardar durante 50 anos 3.333 reais, ok? Aí você ia conseguir em torno aí de 2 milhões e 500, 2 milhões e 600 em 50 anos. 50 anos trabalhando e guardando 3 mil e poucos por mês. A sua realidade é assim hoje? Você consegue guardar 3 mil reais e você tem mais 50 anos de vida para você guardar todo esse dinheiro para conseguir chegar aos 2 milhões de reais e ter os 16 mil reais de juros? Se você não tem, a única opção que você tem na sua vida é empreender. É criar projetos que vai te trazer renda, que vai deixar você de uma forma mais livre, ok? Por isso, minha gente, eu volto a dizer, o marketing de relacionamentos, ele é um dos negócios que vai fazer com que você tenha educação direcionada, ele é um dos negócios que vai fazer com que você possa aprender tudo isso que eu estou falando aqui de forma gratuita. Se você tivesse numa faculdade, você iria ter que pagar para aprender isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Mas vocês estão fazendo parte de uma comunidade para que você possa evoluir. Como o Carlos fala, a gente é uma escola de empreendedores, a gente vai se formar e vai ter o Clube dos Milionários. Eu vou fazer parte disso. Você vai fazer parte disso? Coloca aí nos comentários aí, minha gente, se vocês vão fazer parte disso. Se você quer participar do Clube dos Milionários. Porque se você quer participar do Clube dos Milionários, você vai fazer isso. Você vai começar a entender que você precisa pensar que tudo é um investimento. Você vai começar a entender que você precisa fazer com que você possa chegar num rendimento como esse, num rendimento como esse. E se você quiser ter 147 mil reais por mês, minha gente, quanto de dinheiro que você teria que armazenar? Então, há sim uma possibilidade, empreendendo, de você conseguir chegar nesse patamar. Agora vamos colocar aqui, ó, 3 mil pessoas, gente, 3 mil reais para você ganhar de dinheiro investido, você teria que ter então por volta de 460 mil reais. 460 mil reais também é uma possibilidade muito remota para a maioria dos brasileiros conseguir armazenar. Ou seja, você então tem a possibilidade de em 2 anos, 3 anos, vamos colocar 5 anos, aprendendo aqui com a gente, evoluindo e trazendo gente para evoluir junto com você, de conseguir no mínimo 243 pessoas para sua rede no seu investimento e conseguir em torno de 3 mil reais por mês. É ou não é uma boa opção? Depois de tudo isso que eu mostrei para vocês, é ou não é uma boa opção? Ok? Beleza, minha gente. E aí eu comecei a ver que o marketing de rede, empreendimentos, criar negócios é algo que vai fazer com que eu possa, então, conseguir chegar na minha rentabilidade, conseguir chegar aonde eu queria chegar, ok? E eu comecei a fazer isso, então, ter várias fontes de renda, várias fontes de renda. Então, o meu aluguel, o marketing de rede, a empresa Maratona Virtual, a minha empresa pessoal, onde eu contrato as pessoas para fazer software junto comigo, o meu canal no YouTube, cada uma dessas coisas é investimento. Mas você precisa saber de uma coisa que eu não tinha noção quando eu comecei a empreender. Quando você começa a empreender, você vai ver que nos seus primeiros anos você vai pagar para trabalhar. Isso é normal.
Você vai investir, 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 investir e depois você vai começar a ver a cor daquele dinheiro voltando para você. No marketing de rede, você vai investir nos seus produtos para que você possa utilizar, para que você possa ter o testemunho e para que você possa ter a autoridade de mostrar para as outras pessoas que você pode mudar a vida delas. Então, se você consegue mostrar para elas que elas podem ter a vida delas transformada com os produtos que você tem na sua mão e que ela pode simplesmente participar de educação de qualidade, você está salvando a vida dela e você está fazendo com que a sua rede cresça naturalmente. Então, olha a beleza que é esse mercado. Olha a quantidade de vídeos que tem na internet de diversos outros líderes, de diversas outras empresas, de diversos profissionais que compartilham o conhecimento deles de graça na internet, porque eles querem fazer a duplicação. Eles querem fazer com que as pessoas da rede dela tenham um crescimento financeiro, espiritual, mental, pessoal, para que ele também possa duplicar para outras pessoas. Então a beleza desse negócio está em quantas pessoas você consegue formar, quantas pessoas você consegue deixar mais inteligente. Então quanto mais inteligente você ficar, melhor vai ser para o seu negócio, melhor vai ser para você. O investimento em você vai fazer com que a sua vida seja transformada, ok? Olha só, minha gente. Outro negócio que eu criei, quando eu comecei lá no meu canal do YouTube, lá, minha gente, eu comecei a gravar várias aulas e não ganhava nem um centavo de dólar. Hoje, o trabalho de longo de 2 a 3 anos que eu fiz, hoje eu já recebo, eu já posso contar que eu tenho um aluguel que eu recebo em dólar por uma semente que eu plantei lá atrás. Aí vem você aqui achando que o marketing de rede não é para você? Pensa direito. Você tem certeza que você não quer ter uma vida mais livre? Você tem certeza que você não quer ter a aposentadoria que você merece? Você tem certeza que você quer deixar essa oportunidade passar pelas suas mãos e não agarrar ela? Você tem certeza que esse negócio não é para você? Se você tem certeza, volta a pensar nisso daqui. No tanto de dinheiro que você tem que investir para que você possa chegar ao seu rendimento. Eu fiz isso. Acredito que se você fizer, a matemática não mente, tá? Não mente. Se você pegar o papel e começar a analisar e fazer esses cálculos, você vai ver que o marketing de rede é uma opção muito boa para você. Porque você vai aprender, você vai ensinar, você vai duplicar e você vai simplesmente conseguir mudar o nível da sua vida e da sua família. Agora imagina você nesse setor aprendendo a quantidade de coisas que você está aprendendo, o seu filho, seu sobrinho, a sua sobrinha, a pessoa que você mais ama, vendo vídeos gravados que você fez, como esse vídeo que eu estou fazendo aqui com vocês, que eu estou gravando nesse momento, conseguindo aprender com a experiência que você passou para outras pessoas. Você hoje não gostaria de ter mais você na sua rede, mais pessoas como você na sua rede, mais pessoas que duplicam, mais pessoas que fazem aquilo que você tem que fazer na sua rede? Eu tenho certeza que você gostaria de ter. Então, se você gostaria de ter pessoas assim na sua rede, precisa começar com você. Se você está dando treinamento para a sua equipe, se você está ajudando a sua equipe, se você está fazendo com que a sua equipe consiga enxergar que isso daqui realmente vai fazer com que ela possa ter a liberdade dela, realmente você vai ter uma duplicação legal, ok? Pessoal, mais uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês antes da gente finalizar esse papo de tudo é investimento, ok? Beleza, olha só que interessante aqui, ó. Voltando nessa mesma linha de raciocínio, aqui é você, essa pessoa aqui é você e aqui está o sucesso, ok? Então vamos lá, a gente agora já sabe que a verdadeira medida da riqueza é o nosso patrimônio líquido e que a gente precisa focar no nosso patrimônio líquido. Agora imagina você que está aí na Lohe que já começou a ganhar um cheque muito legal, né? Você está ganhando R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$10.000 aí na Lohe, ok? Agora imagina você pegando todo esse dinheiro e gastando em coisas que não é o seu patrimônio líquido. Vamos imaginar quanto tempo você conseguiria sobreviver. Então essa é a linha ideal, ok? Para você aumentar o seu patrimônio líquido. Aí você que começou a ganhar muito bem na Lohe, você começou então a fazer o seguinte. Nos seus primeiros maiores cheques, você foi lá e eu estou aqui ganhando meu dinheiro, estou crescendo, e você foi lá e comprou um celular. Olha só que interessante. Neste momento, o celular que você comprou de R$2.000, né? Não é um celular usado, você precisava, e você simplesmente utilizou o dinheiro que você ganhou do seu bônus inteiro e comprou um celular novinho para você. E a gente daqui 6 meses, sabe o que vai acontecer com o seu patrimônio líquido? Aquele celular que você tinha
ele vai fazer isso aqui, ó. Vup, ele vai cair. Porque aquele celular, daqui 6 meses, ele não está mais valendo R$ 2.000, R$ 3.000, que é o valor que você pagou. Ele está valendo muito menos, às vezes 800, às vezes R$ 200. Ou seja, aquele patrimônio líquido que você fez caiu. Olha a distração. Aí voltou aqui embaixo aqui, ó. Aí começou a subir de novo porque você começou a guardar dinheirinho de novo, né? Aí você foi lá, pegou o seu bônus e comprou um carro. Ou seja, com dinheiro do bônus que você tem, você não separou, tá? Lembrando que você não separou a porcentagem que você precisa da formação do seu patrimônio. Se você não está sabendo a formação do seu patrimônio, se você não está sabendo qual é o seu plorabole, o dinheiro de lucro que você tem do seu negócio, você vai fazer isso. Aí você vai lá e pega, começou a crescer, comprou um carro. Até aqui, o carro está valendo a mesma coisa. Mas olha, cola, pensa na sua cabeça. O carro daqui 3 anos vai estar valendo o mesmo valor que você comprou? Não, não vai estar. Então o que vai acontecer? Seu patrimônio, ó, vup, cai de novo. Ou seja, o sucesso aqui, ó. E você está indo aqui, ó. Aí você foi lá, pagou todo o financiamento, tal, viu que não era um bom negócio, você vendeu o carro. Aí seu patrimônio subiu aqui um pouquinho, né? Aí vamos lá. Aí seu patrimônio líquido começou a subir, porque você começou a guardar um pouquinho mais de dinheiro, tá? Imagina, gente, imagina. Aí você foi lá e comprou um imóvel, né? Beleza. Comprou um imóvel, o imóvel passou 2 anos e valorizou. Ó, aumentou seu patrimônio líquido. Aí você está indo aqui, aí você montou lá uma rede grande. Olha o seu patrimônio líquido, ó, subiu de novo. Aí você foi lá, viu que está dando muito trabalho e falou, eu vou parar com esse negócio aqui, vou fazer uma migração de rede, porque eu acho que tem uma outra empresa aqui que é legal, e vou fazer uma migração de rede. Aí sabe o que você faz com o seu patrimônio líquido? Você caga tudo de novo, ó, cai lá para baixo. Achando que todas as pessoas da sua rede têm o mesmo pensamento que você formou todo mundo, achando que você vai trazer uma pessoa de um lugar para o outro. Aí sabe o que vai acontecer? Olha aqui, ó, seu patrimônio líquido voltou. Aí você pode conseguir subir mais um pouquinho aqui, ó. Mas, minha gente, olha onde estava o sucesso. Estava muito próximo e você saiu perdendo. Então, gente, olha só, essa distração vai fazer com que você demore muitos mais anos para que você possa chegar ao seu sucesso. Se você é um ser humano, você vai passar por isso. Eu passei por isso. Todas as pessoas normais, antes de conseguir entender que a verdadeira riqueza é o patrimônio líquido, passa por isso. Então, quando as pessoas passarem por isso, elas vão conseguir enxergar que poupar na origem, né? Se você poupar para a formação do seu patrimônio todos os meses, é o melhor negócio que você faz para você. Então, parte do seu bônus da Aloha não te pertence. Parte do lucro que você tem na sua empresa não te pertence. Parte do salário que você ganha na onde você está trabalhando não te pertence. Pertence à sua formação de patrimônio para fazer com que você simplesmente saia dessa linha e chegue nessa linha para que você possa enriquecer e para que você possa ter a liberdade que você merece. Ok, pessoal? Então, tudo realmente é um investimento. O seu emprego, o seu salário, a sua rede na Aloha, tudo que você quiser fazer na sua vida é sim um investimento. Basta você se concentrar aonde você quer chegar. Basta você se concentrar no seu patrimônio líquido que você vai alcançá-lo. Tenha resiliência, tenha forças, monte a sua rede, continue nas suas várias fontes de renda, porque se você tiver a sua única fonte de renda, o que vai acontecer com o seu patrimônio líquido? Se você for mandado embora, cai, gente. Cai, aí quando cai, você tem que diluir, você tem que vender carro, vender casa, vender um monte de coisa para você simplesmente conseguir se manter. Então você se vê numa situação que você vai diluindo o seu patrimônio líquido e o seu sonho de liberdade. Então, comece a pensar que você tem que ter sim várias fontes de renda. Se você hoje está pensando em desistir da Aloha, pelo amor de Deus, você tem mais uma fonte de renda. Pense nisso. Faça o seu negócio ser o melhor negócio. Faça o seu negócio ser um negócio épico. Faça a sua vida ser épica. Faça e tenha a possibilidade de você ser livre, de você viver em qualidade com a sua família, de você viver a vida que você merece. Ok? Pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Eu vou liberar aqui agora para a gente fazer algumas perguntas aqui e assim a gente encerrar a nossa live, encerrar um pouco desse conhecimento, um pouco desse know-how que eu ganhei, para que vocês então simplesmente possam ter uma rede melhor, ter uma duplicação melhor e para que você possa enfiar na tua cabeça, de uma vez por todas, que marketing de rede é um modelo educacional de formação de pessoas. Coloque isso na sua cabeça.
Não coloque uma pessoa na sua rede e deixe ela jogada lá. Coloque ela num grupo, integre ela para que ela possa evoluir. Porque se ela evoluir, você vai evoluir junto. Ok? Pessoal, vou liberar aqui o áudio para vocês. Apesar que se eu liberar aqui para todo mundo, vai ficar um barulhão lascado. Mas vamos lá, vou liberar aqui do Zoom primeiro. Aê. Pessoal, coloquem no mudo e só aquele que quiser falar, fala. Aí a gente consegue deixar aqui mais organizado. Por favor. Tem um tempo que eu resetei meu celular e não pediu não. Daniel, é melhor você travar todo mundo e cada um libera seu áudio. Melhor, né? Então vou fazer de novo. Vamos lá. Show. Beleza. Pessoal, para você que está aqui no Facebook Live, faz um favor para mim. Comenta aqui embaixo qual que é a sua pergunta para que eu possa responder você. Vocês estão com um pouquinho mais de delay do que quem está aqui no Zoom, ok? Agora, para você que está aqui no Zoom, por favor, me chama aqui para que eu possa conversar com você, tá? Então, eu vi que aqui o Felipe me mandou mensagem, eu vi que o Raimundo também. Por favor, coloca aqui no comentário que eu libero o áudio para você poder falar, tá bom? Então, estou aguardando vocês aqui. Ó, Michel aqui, ó, gosto muito de você pelo profundo conhecimento que você divide com as pessoas, muitas vezes disponibiliza esse conteúdo maravilhoso. Muito bom, Michel, gosto muito de você também, meu amigo. A gente está numa comunidade justamente para que um possa ajudar o outro a evoluir. É exatamente isso. Pessoal, nenhuma pergunta por enquanto? Estou vendo aqui, é que o Facebook ele dá uma atrasada aqui nos vídeos, mas por enquanto eu estou vendo nenhuma pergunta. Ok? Beleza, então, pessoal, mandem a pergunta de vocês se vocês tiverem depois lá no grupo. Mandem as dúvidas que vocês tiverem no nosso grupo de WhatsApp de mentoria. Coloque aqui no grupo Terra também, que a gente vai tirando a dúvida de vocês na medida do possível, ok? Lembre-se, a verdadeira medida da riqueza é o seu patrimônio líquido. Então é isso, vou ficar por aqui. Até mais, encerrando aqui o Facebook Live. Tchau, tchau. Pum. E também... Valeu, Danilo. Opa, tamo junto. Valeu, obrigado. Muito boa instrução, muito bom mesmo. Opa. É uma visão que muitas pessoas precisam ter, né? Eu quero ter uma receita passiva, né? E não sabe que para ter tantos imóveis tem que investir tanto, mas para tantos tem que ganhar tanto. E você pode ter isso construindo sua rede, né? Exatamente. Dentro do marketing de relacionamento, e a Aloha nem começou. Exato. Vou passar uma coisa pro pessoal aqui. Eu tive reunião ontem o dia inteiro, hoje de novo, sexta-feira de novo, com o Conselho da Aloha. Vocês não têm noção que vem setembro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Olha que beleza. Estamos fazendo estratégia para 6 meses, gente. Vocês não têm noção. Show demais, hein? Então, seguir esse conhecimento que você está passando para a galera e vamos para cima. Parabéns, meu querido. Opa, tamo junto, Alan. Cara, é assim que a gente vai conseguir ter uma vida mais em liberdade, é assim que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas consigam enxergar que a vida delas pode ser melhor, pode ser mais tranquila, conseguir fazer com que as pessoas possam dar um beijo no seu filho durante a tarde, levar no shopping, ir pra praia, curtir. Pô, enquanto tem gente aqui trabalhando o dia inteiro, gastando todo o tempo de vida dela, tem gente que conseguiu entender a verdadeira riqueza e hoje está curtindo, hoje está conversando. Muitos de nós aqui, por exemplo, você, Alan, que é um exemplo, está aqui hoje com uma rede muito bem formada, muito bem consolidada, e hoje você tem o direito de poder falar assim, ó, eu vou tirar uma tarde hoje com a minha família, e ninguém vai encher meu saco, ninguém vai cobrar, porque eu posso, eu construí. Você pode falar isso hoje. E tem gente na Aloha que pode falar isso hoje. Esse mercado possibilita isso pra gente. Então a pessoa que não consegue enxergar isso, agora, talvez com esse treinamento que eu dei, possa colocar na mente dela que é possível fazer através de empreendedorismo, é possível fazer através de um modelo como esse. É ou não é? Com certeza. É isso aí. Tamo junto então, pessoal. Eu tinha desligado o som aqui. Opa, é isso aí. Valeu, minha gente. Até mais, então. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Valeu. Aloha. Pega!